Os conter o espírito de agressão. Já me perguntaram, já tive a oportunidade de mostrar karatê na rua, de um modo geral, por diversas vezes na minha vida. E sempre uma pergunta pintava. Você já teve que usar na rua? Já usou karatê de verdade? Já lutou karatê em situação que você teve que bater em alguém? Tudo isso. Ou outra coisa bem decorrente ao longo dos anos, isso desde que eu praticava até outras artes marciais. Se eu soubesse que você sabe, ia fazer, ia acontecer, não ia deixar ninguém tirar onda comigo, e assim vai. Eu posso dizer a vocês o seguinte, por diversas ocasiões da minha vida, antes da prática marcial, durante a prática marcial, né, durante a prática de determinada arte marcial e durante a prática do Karatê-Do em si. Eu tive, infelizmente, diversas circunstâncias que eu poderia ter lutado. Que a luta poderia ter sido uma coisa inevitável. Isso aconteceu. E graças a Deus, só houve talvez momentos que eu tive que, armar camaê, mostrar a decisão e a pessoa amarelou e foi embora. Mas mesmo para chegar a esse ponto, sempre foi difícil. As pessoas acham que quando você pratica uma arte marcial, você vai ser o cara, que o seu medo vai embora, que não vai ter mais frio na barriga na hora de um 2-2 na rua ou no dojo, que as pessoas viram, super-homens, e não é isso. Não é, nem nunca foi, nem nunca vai ser, né? Mas a diferença do praticante, o adepto sério de arte marcial, é que ele trabalha, né, para o que não pratica nada, ele trabalha esse medo que as pessoas sentem, é humano, não é vergonha dizer que tem, que sente, né? Eu mesmo, no meu processo dentro do Karatê-Do, ainda na faixa preta, ou melhor, já na faixa preta, também ficava nervoso ali diante dos meus colegas de treino, tive essa fase. Só que acho que tudo passa. A partir do momento que você começa a confiar no que você sabe, você começa a confiar no seu estilo, na sua arte, né, no seu sistema, e acima de tudo em você, tá? Você começa a adquirir a frieza necessária para a prática, entendeu? Para que a coisa realmente venha a funcionar ali a rigor, né? Que você esteja apto ali a defender, bater e assim vai. Seja no dojo, seja na rua. Inclusive, essa oportunidade os meus antigos colegas de dojo não tiveram, entendeu? Eles não me pegaram um pouco mais maduro nesse sentido, né? Então, obviamente, devem me criticar até hoje com relação à minha maturidade emocional para lidar com o karatê. Mas a vida passa, a gente continua crescendo tecnicamente quando continua a praticar karatê, a gente continua ali apto, né, a entender a coisa, buscando a se permitir aprender diariamente, se permitir se ver errado, assim vai. Então, dentro desse quadro aí, você evolui como todo mundo, né? E isso tudo tem que ser levado para a tua vida pessoal, profissional e seu convívio social, seu convívio em sociedade, né? Então, conter o espírito de agressão também faz parte no dojo, para você não machucar o colega desnecessariamente ali, como faz parte também você trazer isso para a sua vida no cotidiano, porque as pessoas muitas vezes não vão ter o teu conhecimento, sua cultura marcial, né? E isso deve ser realmente lembrado. Então, por vezes, a prática, né, marcial não garantiu que eu não levasse algum tipo de desaforo para casa, como até hoje, com mais maturidade no assunto, né?
Isso significa o quê? Levar para casa, então você tomou porrada. Não, nada disso. Você não tem que deixar o cara te encostar, não é isso. Não é deixar com que o cara, porra, te atinja, te machuque sua família. Não. Mas levar para casa no sentido de deixar uma coisa passar, sair em Taisabaque para o problema passar, entendeu? Você se esquivar daquilo. Isso sim, esse preparo só a prática marcial traz, entendeu? Então sim, tive diversas ocasiões e sim, prezo a minha vida, prezo a vida dos meus familiares, da minha mulher, da minha filha, dos meus pais, né, dos meus amigos. E juntamente a isso, acho sim importante a prática do olhar para si mesmo. É importante olhar para si mesmo, avaliar a técnica que se tem, avaliar o conhecimento daquela técnica, para então você ter um senso de segurança real. Entendeu? Mesmo você sabendo lutar, se você não faz um bloqueio ali certo, tá? Se você não bloqueia corretamente para contra-atacar, você pode ser atingido. Ao ser atingido, qualquer soco na cara, no rosto, tá? Machuca. Então, o risco num conflito físico de você errar, falhar e tomar, sempre existe. Mesmo que você defenda, vai ter uma hora que você pode tomar uma pancada, né? Então, se você tem essa consciência, você encara um comitê, um treino, formal ou informal, na rua, com colegas, seja lá o que for, numa boa. E uma luta real também. Você vai encarar aquilo ali de uma forma, ou eu ou ele, né? Mas o ideal é que se faça e se viva uma vida que não permita que chegue a esse ponto, né? Então, independente da faixa preta, no percurso da minha vida, eu encontrei situações que eu tive que deixar passar determinadas situações super desagradáveis que eu mesmo depois fiquei remoendo. Todo ser humano vai remoer, entendeu? Então a reação que você tiver aí, eu tenho, todo mundo tem. É que existe aqueles caras que são os machões, né? Os machões dizem que não tem medo de nada e tal, só porque eles encaram o medo deles para se dominar. Eles acreditam que eles não têm medo, mas eles têm medo, todo mundo tem medo. Medo de quebrar um dente numa porrada, quebrar um nariz, entendeu? Qualquer coisa, ficar cego de um olho. A briga real é outra história, né? E já dizia o meu sensei, né? O meu antigo sensei, o Kyoshikung, ele sempre falou, olha, uma luta real de karatê, ela é feia. Ela não é bonita, o resultado não é legal. O resultado, a forma não é bonitinha, entendeu? Não é como uma apresentação, como uma aula, como um filme, é outra história. A luta no chão é a mesma coisa, não é bonita, o kumiuchi, não vai ter jeito, entendeu? Se você está no chão, você está lá imobilizando o cara numa chave lá, tu tá batendo, entendeu? Vai empurrar o braço dele, o externo dele, vai chutar o joelho, a situação é outra, tá? E muitas vezes é uma situação que não tem volta para quem é golpeado. Então, para que deixar chegar nesse estágio, né? Não precisa. Então, por vezes, eu, mesmo praticando, por exemplo, quando eu praticava taekwondo, né? Eu pratiquei taekwondo durante um tempo. E o que acontece? Uma vez eu cruzei com o cara ficou olhando para minha cara, eu fiquei olhando, eu era muito novo, né? Ficou um olhando pro outro, aquela coisa de encaração. Eu olhei para trás, o cara tinha parado, estava olhando. Eu fui lá até ele para ver o que estava vendo, o que estava olhando, né? Aquela coisa toda. Ficou naquele blá 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 que ninguém se acertou, eu fui embora, entendeu? Ele rapidamente foi em casa, pegou uma bicicleta e eu estou indo no caminho com os colegas e ele está vindo de bicicleta. Quando para, fica com aquela coisa de mãozinha aqui na blusa, você não sabe se está com arma, se não está, né? E eu, diante daquela situação, ainda mais eu jovem, né? Mas não digo que não faria diferente hoje em dia. Falei, tu não falou aí que ia me pegar, que ia me bater para teus colegas? E aí, não sei mais o que. Eu falei, tu acha o quê? Que eu vou juntar você com os colegas? Eu não faria isso, blá 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 blá. Até que o outro que estava comigo e que conhecia a figura,
sabia que era um cara que, porra, se metia em parada errada, mexia com droga, quis ficar naquela coisa de deixa disso, o cara foi embora. Claro que na época eu fiquei remoendo aquilo, mas eu não me arrependo, entendeu? De ter me segurado, de ter aparentemente para ele amarelado. Não. Porque o que importa é o que eu sabia, o que importa é o que eu sei hoje, e assim vai. Não é? Se os amigos, por exemplo, pensassem, amarelou, tu não falou que é bom de taekwondo, na época, né, taekwondo e tal. Eu falei sim. Se falassem, né, eu falaria sim, mas eu não vou arriscar se o cara tá armado. Entendeu? Então o que acontece? Muitas vezes é melhor você deixar passar. Há 2 anos atrás eu tive um problema com um cara do mercado aqui, um cara, ele não é do mercado, ele empurra carrinho, né, de mercado, fazendo bico para levar as compras das pessoas até as casas dela. O cara mora no Borel, entendeu? Como outros aqui. E aí fica aquela situação. O cara discute com velha, entendeu? Oprime, jeito de malandro, o cara coroa mais velho que eu tô com 40 anos, o cara deve ter quase 60 anos ali. Né? O cara, ou então tá muito acabado. Discuti, até hoje eu vou no mercado, ele se olha, tal. Às vezes ele quer passar perto de mim, né, para mostrar que não tem medo, mas notoriamente eu vejo, ele sabe que eu sou professor de arte marcial, não sabe qual talvez, mas já foi avisado. E aí o que ele fez? Se ele me quebrar, então a gente vê como é que faz depois. Esse é o Rio de Janeiro, essa é a realidade, entendeu? Que nós vivemos. Então, conter o espírito de agressão é um dos ensinamentos mais importantes do Karatê. Não pensa que você chegar ali, entendeu? Você querer pegar as pessoas, bater nas pessoas, vai fazer você ser visto como machão. Muitas vezes vai. Muitas vezes as pessoas terão medo de você. Vão te respeitar pelo medo que tem. Tá? Vão ficar griladas com você. Vamos botar um termo bem antigo. Mas não é isso que vai garantir a tua defesa. Porque às vezes o cara tá aqui por você, te acha um marrento porque você sabe lutar. Às vezes você nem é marrento. Quando você tá sério na rua, as pessoas sabem, você não deixa a pessoa tirar onda facilmente com você, pronto. Né? Porque tem gente que é igual gorila, cachorro, né? Você não pode olhar no olho que o cara se acha afrontado. Né? Então nós temos aqui no Rio de Janeiro especificamente uma sociedade muito complexa, né, entre asfalto, favela, ricos, pobres, classe média baixa, alta e assim vai. Mas temos uma cidade muito agressiva, né? Muitas vezes você entra num táxi, dá um bom dia, uma boa tarde, o cara não lhe responde. É uma sociedade difícil, né? Então o exercício de conter o espírito de agressão, ele é diário, né? Então muitas vezes vale a pena sim você respirar fundo, sabe? E deixar passar. O incenso está aqui não para dar um ar de esoterismo, de budismo, nem nada disso, mas porque eu vou falar, para fechar o tema, da meditação. Né? O Sensei Kanazawa já falou, né? Hoje é Kancho Kanazawa, já falou bastante, inclusive na própria entrevista que ele deu para a revista Kiai, nos anos 90, ele fala disso, né? Que a meditação é muito importante na prática do Karatê-Do. É uma herança do budismo também, né? A gente não pode dizer que não. Desde que o Karatê vai para o Japão, tem mais isso ainda. Né? Alguns mestres de judô também seguem essa linha de pensamento. É uma coisa muito cultural no Japão, né? Além do shintoísmo ou budismo. Né? O shintoísmo influencia aí, vamos botar mais influenciou bastante a Omoto, que é a religião a qual o Morei Ueshiba, fundador do Aikido, ele vem dali, né? Da Omoto, então tem influências mais shintoístas lá, mas Karatê-Do e Judô, né, tem mais uma influência budista. Mas independente disso, tá? Se você é evangélico, se você é espírita kardecista como eu, se você é católico, seja lá o que for, é legal você conhecer um pouco da estrutura disso, para que você entenda melhor a sua arte marcial, né? E a prática da meditação, ela independe de religião, tá? Eu falo assim, conheça para ver, você ver quais são as ligações do do que você pratica com aquele passado religioso. Agora, e para conhecer, saber falar, né?
Mas não precisa acreditar naquelas, sabe, daquela forma, vocês do Kung Fu no taoísmo, ou o budismo também, o pessoal do karatê no budismo, ser budista, ou o outro do Aikido ser Daomoto, ou querer conhecer necessariamente shintoísmo pelas influências. Não, mas conheçam a nível cultural para poder entender o seu dom. Mas a meditação em si, Jesus meditava, todos os grandes, né, mestres que passaram por aqui meditavam. Então, meditação, sabe? Ela coopera para que você atinja uma tranquilidade, entendeu? Ah, não quer ficar lá em Seiza, né, com aquela posição clássica budista. Não precisa, fica assim, ó. Senta um pouquinho. Ah, vai cansar as costas, encosta na parede, ó. Assim, vai, conheça um pouco dos elementos dessa cultura, né? Não conheça só a prática física. Isso aí qualquer um pode. Você já viu o estrago que fizeram aí nos anos 90, a juventude bad boy? Entendeu? Isso aí qualquer pessoa, aprender só a parte física é fácil. Entendeu? Agora, aprender com tudo que está ali naquela cultura marcial é muito mais vantajoso, entendeu? Tem gente que vai longe, vira acupunturista, shiatsu-terapeuta, né? Eu mesmo fiz curso, aprendi coisas do shiatsu, massagem, né? É normal que nós venhamos a buscar isso, tá? É normal, é uma coisa que os grandes veteranos brasileiros também fizeram, seguindo exemplos de mestres orientais que também seguiam esse caminho, né? Mas conheçam, entendeu? A meditação, tragam para o seu karatê, para a sua prática, porque é legal, não tem a ver com religião. O incenso aqui, como eu disse, ele não é uma fonte necessária de espiritualidade. Isso aqui é um instrumento, para quem não tem alergia, claro, entre num clima. Tem gente que precisa, tem gente que não precisa. Eu, no caso, gosto do cheiro, gosto do clima, me remete a uma coisa assim de passado, eu particularmente gosto. Isso aí é característica minha, do meu espírito, eu. Tá? Então é importante isso. Então fica a dica aí do conter o espírito de agressão, entendeu? Levar para casa diante de determinadas circunstâncias, sim, faz parte, engrandece. Né? É igual aquela história do mestre Funakoshi, né? Que ele conta, né, no caso, que tinha um mestre de karatê e o discípulo, né, o melhor discípulo de todos que ele tinha. E aí ele entra numa rua, né, com o mestre, e esse discípulo entra numa rua onde ele sabia que tinha um cavalo bravo, mais ou menos assim a história. Ele passa bem rente ao cavalo, o cavalo dá um coice e ele se esquiva antes. E todo mundo fala, nossa, pô, assim, fulano de tal vai ser com certeza o representante do mestre tal no pós-morte dele, né? Com certeza. Essa história vaza para o mestre, contam para ele o que o aluno fez e ele expulsa esse aluno da escola. Ele afasta, né? E o outro aluno, intrigado com aquilo, andando na rua com o mestre, outro dia, conduz aquele mesmo caminho, sendo que quando o mestre entra naquela rua, o cavalo está lá, ele atravessa a rua para não passar perto do cavalo. E o estudante chega e pergunta por que ele fez aquilo. Ele falou, bom, se eu sei que a natureza desse cavalo é agressiva, por que eu vou passar perto? Né? Em outras palavras, por que ele ia provocar o cavalo, se arriscar ou querer mostrar vaidosamente que ele era capaz de prever a ação do cavalo e sair? Né? Então muita gente não entende esses aspectos, sabe? Acha que realmente você pratica lá o karatê, você tem que ir para o MMA, você tem que lutar, tem que fazer acontecer, quando na realidade nada disso é obrigatório. Não entrem nessa pilha. Cada um pratica o que quer, do jeito que quer, e se quiser sim levar um karatê bem marcial, mas para a vida, vai poder treinar o karatê bem marcial, entendeu? Todo corretinho lá e tudo, mas
Não vai precisar ir para MMA, não precisa competir. Competir, vai quem quer. É errado competir? Não. É uma necessidade que a pessoa tem de se testar ali dentro daqueles moldes. É obrigatório competir? Eu também acho que não. Entendeu? Então ninguém tem que condenar ninguém. Né? O karatê, no fundo, é um só. Vai depender do que você vai fazer com essa prática. Como você vai treinar aquilo, como já falei em outro vídeo. Não, porque em Okinawa faz assim, faz assado, no Japão treina-se diferente e tal. Depende. Se eu pegar o karatê, mesmo o Shotokan, e tá ali, pá, no Makiwara, direto, treinar o corpo, batendo nos lugares, pá, como eu já mostrei em outros vídeos, eu vou estar fazendo a mesma linha de treinamento que se faz no Okinawa. Né? Então é muito relativo, tudo isso é muito relativo, né? Tudo o karatê é uma coisa só, dividido em estilos. Então não é porque o Echiryu luta bem de perto que aquele indivíduo não vai lutar bem à distância. Não é porque nós de Shotokan dominamos mais média e longa distância que de perto vai ficar em apuros. Não, ele tem muita técnica para tal. As mesmas que o Goju Ryu tem, o Echiryu tem, entendeu? Então é aquilo que o próprio Shifu Léo Mamura fala lá no Kung Fu lá dele, no canal dele. Né? É errado a gente chamar estilos de Kung Fu, estilos de Karatê. Estilo é pessoal. Eu tenho meu estilo de ser dentro do Karatê Shotokan. Então eu tenho um sistema que eu pratico, o sistema do Shotokan, tem o sistema do Goju Ryu, o sistema do Echiryu e assim vai. Eu achei ótima essa definição e adotei para mim esse modo de pensar porque acho que realmente faz parte. Então cada um tem o seu estilo de usar o conhecimento que está ali naquele sistema. Né? Então, você pode dominar determinada proposta de determinado sistema, mas isso não significa que você não esteja ali presente, não tenha a sua expressão. Você não precisa descaracterizar. Né? Mas se você é um cara que você se acerta bem de perto, você gosta de saber lidar bem de perto, exercite o Shotokan, o sistema do Shotokan também para perto. O mesmo acontece, deve ocorrer para o pessoal do Goju Ryu e Echiryu e assim vai. Né? Então é mais que correto isso. O karatê é uma coisa só, mas acima de tudo manter, tá? Essa ideia de conter o espírito de agressão. A gente está numa sociedade que quer caminhar para a luz, quer caminhar para o melhor, quer caminhar para uma iluminação social, pessoal, e não para a barbárie. Chega, já sabe-se que o jiu-jitsu machuca, que o Muay Thai machuca, que o boxe machuca. Hoje o Sensei Lyoto Machida e o Sensei Vinícius Anthony preparam cada vez mais o Karatê-Do para aquele ambiente. Então, já se tem o reconhecimento de uma forma geral de que o Karatê machuca, o Kung Fu, poucos adeptos foram, mas também já mostraram uma versatilidade, já mostraram que sabem lutar com boxeadores. Outros não, né? Outros querem lá ficar com aquela coisa de ficar parado em frente ao adversário, igual como se fosse um filme, né? Ou a mesma coisa o cara do Karatê que não evolui e fica ali em frente ao adversário, achando que vai fazer Kizami, Gyako, não vai proteger em cima. Quer dizer, não há uma evolução mental. Isso aí são outros 500. Não julguem os sistemas clássicos por isso, tá? Até porque, como eu disse, cada um não só tem um estilo de usar o sistema, como a versatilidade está aqui. Né? Então, conter o espírito de agressão para lidar com esse conhecimento todo é muito importante. Um abraço aí e a gente se vê. Os